Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estaremos hoje dando continuidade nesta segunda-feira aos estudos da nossa Lei 8457 de 92. Muitos me perguntam, professor, por que você não postou sábado, não postou domingo? Descansei nesse final de semana. Lembrando que nós temos vídeo todos os dias, exceto sábados e domingos, ok? Então hoje nós teremos terça, quarta, quinta e sexta, depois nós retomamos na segunda-feira e a ideia é que nós vamos fechar aí a Lei 8457 de 92 antes da prova. Se der certo, também daremos início aos estudos do regimento interno, mas é isso eu não tenho como prometer para vocês, vai depender do andamento da Lei 8457, tá certo? Mais uma vez, lembrando vocês que no meu site tem o curso de questões comentadas inéditas. Nós vamos completar 100 questões comentadas inéditas da Lei 8457, do Código de Ética e também do Regimento Interno. Tudo bem? Hoje no vídeo nós trataremos do artigo 30, veja que nós estamos bem avançados já, e nós abordaremos aqui as competências do juiz auditor. Não é? Então veja que nós temos aqui o juiz auditor, e é importante que nós estamos falando da competência do titular, né? Porque nós temos o juiz auditor e o juiz auditor substituto. Quando eu falo compete ao juiz auditor, então nós estamos falando aqui do papel do juiz auditor dentro da organização da judiciária militar. Bem, desse papel do juiz auditor, nós temos aqui várias competências. E mais uma vez eu quero dizer para vocês, não tem como aqui explicar cada uma das competências. Não é isso que vai cair na sua prova. Por exemplo, eles não vão querer que você saiba detalhes do inciso 1º. Eles querem saber se você sabe diferenciar a competência de juiz auditor, de presidente de conselhos, de justiça, do plenário do STM, do presidente do STM. É isso que eles querem saber. Não vem com a abobrinha para mim depois mandar por mensagem dizendo: professor, você não explicou a competência. Não é isso que vai cair em prova. Sejamos inteligentes também, vou observar que é literis literis, quando é competência. Então, tem que pegar a competência e tem que decorar. Então, quando for artigo de competência nos vídeos, eu tratarei aqui para vocês daquilo que realmente pode cair. O que eu marcar, gente, essa aqui é uma competência importante, vamos estudar. Tá? Então, não tenho que explicar muito em competência. Às vezes, algum termo que vocês não entendem, me manda que eu explico para vocês. Mas muitas competências é decoreba. Tá? Então, inciso 1º, decidir sobre o recebimento de uma denúncia, pedido de arquivamento desta denúncia, de devolução de inquérito e representação. Então, aqui nós temos palavras-chave. Qual que é a palavra-chave? Denúncia, inquérito e representação. Cabe, então, ao juiz auditor. Relaxar quando ilegal em despacho fundamentado. Então, aqui é importante. A prisão que lhe for comunicada por autoridade encarregada de investigações policiais. Então, nesse inciso 2º, palavra-chave, relaxar prisão. 3. Manter ou relaxar prisão em flagrante. Decretar, revogar e restabelecer a prisão preventiva de indiciado, mediante despacho fundamentado em qualquer caso. Tanto para o inciso 2º quanto para o inciso 3º, nós temos aqui a palavra prisão. E o que mais me chama a atenção é despacho fundamentado. Então, não é qualquer despacho, tá? Tem que ser fundamentado. 4. Requisitar de autoridades civis e militares as providências necessárias ao andamento do feito e esclarecimento do fato. Aquilo que gerar dúvida, que está insuficiente o que consta no feito, cabe a esse juiz auditor, então, requisitar dessas autoridades, sejam elas civis, sejam elas militares, informações, providências a respeito desse fato. 5. Determinar a realização de exames, perícias, diligências e nomear peritos. Formular ao réu, ofendido ou testemunha, suas perguntas e as requeridas pelos demais juízes, bem como as requeridas pelas partes, para serem respondidas por ofendido ou testemunha. Eu gostaria que você marcasse esse inciso 6º. Para mim, ele tem uma importância significativa nesse rol de competências do juiz auditor. Tá? Então, formular ao réu, mais uma vez, ao ofendido ou à testemunha, suas perguntas e as requeridas pelos demais juízes,
bem como as requeridas pelas partes, para serem respondidas por ofendido ou testemunho. Sétimo, relatar os processos nos conselhos de justiça e redigir, no prazo de 8 dias, as sentenças e decisões. Assinale esta competência. Veja, tudo que tem prazo nos chama atenção. Então, qual que é o prazo para que esse juiz auditor possa, então, redigir a sentença e decisão? Prazo de 8 dias. A partir de agora, no inciso 8º, nós vamos ter algumas... Vou assinalar para vocês o que está disposto no parágrafo único desse artigo 30. Porque quando nós falamos compete ao juiz auditor, nos leva a crer que tanto o juiz auditor quanto o juiz auditor substituto, que é o início na carreira da justiça militar. Só que tem algumas competências que não poderão ser exercidas pelo juiz auditor substituto, e são as que nós vamos começar a assinalar em vermelho. Por exemplo, a do inciso 8º diz o seguinte: proceder ao sorteio dos conselhos, observado o disposto nos artigos 20 e 21. Nós tratamos anteriormente como que se procede o sorteio nos conselhos de justiça, tanto o permanente quanto o especial, não foi? Esta competência de sorteio, ela não pode ser feita por juiz auditor substituto, salvo férias e impedimentos do juiz auditor. Tá? Então, cuidado com isso, que é isso que vai querer cobrar de você. Se você sabe quais não podem ser praticadas por juiz auditor substituto. O restante que não tiver assinalado, pode. Tá? Onde você viu isso, professor? Lá no parágrafo único do artigo 30. Tá? Bom, expedir alvará de soltura e mandados cabe tanto ao juiz auditor quanto ao substituto. Não teve nenhuma não assinalei para vocês. 10. Decidir sobre o recebimento de recursos interpostos, então é proposto um recurso, tanto o juiz auditor substituto quanto o auditor vai decidir se vai receber ou não. Executar as sentenças, inclusive as proferidas em processo originário do STM, na hipótese prevista do parágrafo 3º do artigo 9º. Não vou voltar, volte aí para você identificar o que significa esse parágrafo 3º do artigo 9º. A 12 é importante, porque tem mais um prazo. Renovar de 6 em 6 meses diligências junto às autoridades competentes para a captura de condenado. Então, assinale essa 12 também. Então, nós assinalamos a 12 como importante, né? Assinalamos a 6 e a 7 por enquanto. 13. Comunicar à autoridade a que estiver subordinado o acusado as decisões a ele relativas. Tá? Então, foi tomada uma decisão frente a um acusado, precisa, então, o juiz auditor ou o substituto comunicar essa autoridade que esse acusado for subordinado. 14. Decidir sobre livramento condicional. 15. Revogar o benefício da suspensão condicional da pena. 16. Remeter à Corregedoria da Justiça Militar, no prazo de 10 dias, os autos de inquéritos arquivados e processos julgados, quando não interpostos recursos, marque essa. Então, qual que é o prazo para remeter à Corregedoria da Justiça Militar? Prazos de 10 dias. A competência 17 e 18, o mesmo caso daquela competência 8. Do inciso 8º, não pode ser praticado pelo juiz auditor substituto, salvo férias e impedimentos do juiz auditor. Quais são elas? Encaminhar o relatório ao presidente do tribunal até o dia 30 de janeiro dos trabalhos da auditoria relativos ao ano anterior. Isso que é importante, não pode ser feito pelo juiz auditor substituto, exceto se o juiz auditor estiver em férias ou impedimento. 18. Instaurar procedimento administrativo quando tiver ciência de irregularidade praticada por servidor que lhe é subordinado, compete ao juiz auditor, o substituto em regra não, salvo férias e impedimentos do auditor. A 19, 20 e 21, tudo da mesma forma. Não pode ser feita por juiz auditor substituto, salvo férias e impedimento do juiz auditor. Quais são? Aplicar penas disciplinares aos servidores que lhes são subordinados, dar posse, conceder licença, férias e salário-família aos servidores da auditoria, autorizar na forma da lei o pagamento de auxílio funeral de magistrado e dos servidores lotados na auditoria. Bom, essas que estão marcadas, que não poderão ser praticadas por juiz auditor substituto, galera, estude elas na véspera de prova, porque isso aqui dá uma questão que derruba muito candidato.
22. Distribuir alternadamente entre si e o juiz auditor substituto e, quando houver o substituto de auditor estável, os feitos aforados na auditoria, obedecida a ordem de entrada. Os feitos aforados, os feitos que estão no foro, né? Quem faz essa distribuição? Juiz auditor, substituto em regra não. 23. Cumprir as normas legais relativas às gestões administrativa, financeira e orçamentária e ao controle de material. Gostaria que vocês marcassem essa, que é importante também. Mesmo caso, está vendo, está assinalado de vermelho, juiz auditor substituto não pratica em regra, salvo férias e impedimentos do auditor. E por último, 24, praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei. Perceba, então, que não é exaustivo esse rol, certo? Essas foram as competências, então, do juiz auditor. Mais uma vez, estude e grave as que não poderão ser feitas pelo juiz auditor substituto. Mas não se esqueça da exceção, salvo férias e impedimentos. Mais um convite, não se esqueça de acessar o site e adquirir o curso de questões. Eram 80, já são 100. Código de ética, regimento interno e a Lei 8457. Tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos, e a gente se vê nos próximos artigos a partir do 31. Amanhã. Tchau, tchau.